Fala, meu povo lindo, esperando aqui a galerinha chegar. Esperando aqui vocês chegarem para começarmos a nossa live a respeito de direito material do trabalho, direito processual do trabalho, os nossos encontros toda quarta-feira às 19 horas, isso mesmo, comigo e com professora Paula Lobo. Amores, daqui a pouquinho a Paulinha vai estar aqui e hoje a gente vai conversar sobre o temido banco de horas. Eu peço desculpas aqui, tô sem brinco, vocês podem ver, tá vendo? Tô sem brinco, acabou que eu nem penteei o cabelo, tô sem pentear o cabelo, só tô com o cabelo, soltei aqui, sem batom, sem uma maquiagem, sem nada, o negócio tá difícil hoje, viu? Por isso, tenham paciência comigo, porque o rosto não tá ajudando muita coisa, mas o conteúdo vai ser bom como sempre. Amores, olha só, o que nós iremos tratar hoje? Daqui a pouquinho a Paulinha vai aparecer por aqui pelo Brasil Jurídico. Nós iremos falar sobre banco de horas. Banco de horas é um tema de extrema importância para quem é empregado, afinal de contas, ele tem uma jornada de trabalho a ser cumprida. Tá? É importante também para o empregador, porque o empregador ele poderá exigir do empregado o cumprimento deste banco de horas. É importante também, meus amores, para quem está estudando para a prova da OAB e para o concurso público. Por quê? Porque esse é um tema extremamente recorrente, tá? Tanto para a prova da OAB quanto para o concurso público. Só esperando aqui Paulinha entrar. Deixa eu só avisar aqui para ela que eu já estou... Paulinha, tô aqui avisando pro pessoal que nós já estamos ao vivo aqui pelo meu Insta. E daí você pode entrar, se você não conseguir pelo do Brasil Jurídico, você entra pelo seu, tá? Daqui a pouquinho, Paulinha vai estar conosco. Amores, olha só, prestem muita atenção. Primeiro lugar, banco de horas. Tudo que vocês quiserem saber sobre jornada de trabalho, eu tenho um vínculo empregatício, eu tenho uma jornada de trabalho a ser cumprida. Onde é que eu encontro a normativa a esse respeito? Não tenham dúvidas. A normativa a esse respeito vocês vão encontrar nos artigos 59, 58, 59A, 59B, artigo 60 da CLT. Todos esses artigos que, inclusive, sofreram alterações com a reforma trabalhista. Aquela lei que não cai, mas que despenca na prova da OAB, a Lei 13.467 de 2017. Quero mandar um beijo grande aqui para o Josué, para a Dai, para os meus alunos de segunda fase de trabalho. Hoje, na verdade, é o primeiro dia que estamos começando esses nossos encontros semanais, tá? Nossos encontros serão sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Por isso, você que tem um amigo que quer conhecer mais sobre direito material do trabalho, direito processual do trabalho, você que vai prestar a OAB segunda fase em direito do trabalho, ou mesmo que vai prestar a OAB primeira fase e precisa brocar em direito material do trabalho e direito processual do trabalho, não pode perder os nossos encontros. Amores, primeira coisa que tem que ficar muito claro, mas muito claro para vocês, é o seguinte: qual é a minha jornada de trabalho? Se eu sou contratado por um empregador, quantas horas eu tenho que trabalhar por dia? E daí eu vou tratar da regra geral. Amores, a regra geral é o módulo constitucional, que fala que a pessoa, quando é contratada, via de regra geral, é contratada para elaborar 8 horas diárias, 44 horas semanais. 8 horas diárias, 44 horas semanais. Eu posso contratar alguém para trabalhar menos do que isso?
pessoal costuma até dizer um período só, meio período, porque eu não preciso que a pessoa trabalhe tudo isso para mim. Claro que pode. Você pode sim contratar a pessoa por meio período ou até por um período, tá? Inclusive, esse horário menor de contratação, como é uma exceção, só será válido segundo a CLT se for por escrito. Beleza, bebê? Não vale de boca, tem que ser por escrito, porque a gente está falando de um horário diferenciado. Brasil Jurídico aí que já assinou, que já entrou, deve ser Paulinha. Daqui a pouco ela deve estar pedindo para poder compartilhar aqui a live comigo. A Lília diz, passei na segunda fase. Ô, Lília, coisa boa, manhinha, coisa boa. É muito bom cada vez que eu encontro vocês por aqui. Por conta do cartório, eu acabei ficando esse período um pouquinho, deixa eu só, acabei ficando até um pouquinho assim, não conseguindo, um pouco mais off, não conseguindo transmitir tanto ao vivo, fazer tantas lives, ajudar o pessoal que está estudando para a primeira e segunda fase. Aê, Paulinha! Oi, pronto, tudo bem? Aê, tudo ótimo! Eu estava dizendo aqui que a qualquer momento você estaria entrando aqui pelo Brasil Jurídico, que a nossa ideia é de termos encontros semanais, Paulinha, toda quarta-feira, às 19 horas, faça chuva, faça sol, estaremos por aqui. Eu pelo meu Instagram e você pelo Instagram do Brasil Jurídico. E que, Paulinha, a nossa live serve para quem vai prestar segunda fase de trabalho, porque ela trata de temas específicos na seara trabalhista, e a gente trata de súmula, da jurisprudência, da legislação, da doutrina. Serve tanto para o empregado, para que ele possa conhecer seus direitos, para o empregador, para que possa conhecer seus direitos e deveres, e para aquele aluno que precisa saber a respeito de trabalho e processo do trabalho na primeira fase da OAB. E aí, Paulinha, eu comecei falando para eles, conversando, dizendo o seguinte, olha, vocês que conhecem algum amigo e queira indica, fala lá, olha, a gente quer saber conteúdo sobre intervalo intrajornada para repouso e alimentação, que a gente vai falar. Fala aí, Paulinha, quais são os outros temas futuros que a gente vai poder comentar aqui de trabalho, de processo de trabalho, que a galera fica louca para poder saber. Pronto. A gente tem muitos temas para abordar, tanto de trabalho como de processo do trabalho, né? O de hoje, horas extraordinárias, tema bom de cair, principalmente tanto na primeira como na segunda fase, também para quem está nessa fase aí de adaptação durante a pandemia, não está trabalhando direito, né? A ideia que você deu de indicar para um amigo que a gente pode tratar de temas bem corriqueiros, né? Com as medidas provisórias, enfim, o que está acontecendo agora na atualidade. Teletrabalho, eu diria que é um tema legal para a gente abordar aqui nessas lives. Perdão. Teletrabalho, intervalo entre a jornada, interjornada, todos os adicionais, de salubridade, de periculosidade, de transferência, né? Esses temas que são corriqueiros para a primeira fase e também para a vida, né? De quem trabalha, quem é seletista. Eu tô me ouvindo aqui, eu tô achando bem estranho. Se eu baixar. Ah, falaram, tá repetindo a fala da Paulinha, o Josué avisou. Por quê? Talvez alguma coisa... Eu tô me ouvindo de novo. Talvez alguma coisa no fone. Vê se você... O Ademilson até falou, tem que pôr o fone, pois está com retorno do áudio. Será que colocando o fone para você ficar melhor? Porque daí não fica esse retornozinho. Amores, enquanto Paulinha... Não se preocupa. Enquanto Paulinha tá colocando o fone... Vou entrar e sair. Tá. Eu converso com vocês pelo seguinte, não tem problema, Paulinha. Olha só, além desses assuntos que a Paulinha falou, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, qual o entendimento do TST a esse respeito? Horas extras, tá certo? A gente vai poder falar da medida provisória 905 de
essa 905 que foi de 2019, que inclusive já foi revogada pela MP 955 de 2020. Que zorra é esta? Isso mesmo, amores da minha vida. A MP 905 de 2019 tratava sobre o contrato de trabalho verde e amarelo. Inclusive, já estávamos esperando que o contrato de trabalho verde e amarelo, que seria destinado para aqueles jovens que estavam iniciando ou se iniciando no mercado de trabalho, meu Deus do céu, nem sequer fora ratificada essa MP, não fora convertida em lei, ela também não caducou, não passou do prazo, nada disso. Nosso próprio presidente da República, governo Bolsonaro, acabou revogando. Por isso, ainda que o nosso tema hoje seja, e o é, banco de horas, eu não poderia deixar de comentar isso com vocês. Nós temos tido tantas alterações na seara trabalhista que está difícil de acompanhar. A MP 905 de 2019 não existe mais. Não existe mais. Não está mais produzindo efeitos. Não está mais produzindo efeitos. Pois bem, anotem a MP 955 de 2020, que acabou revogando a MP 905 de 2019. Amores, os temas são inúmeros. A Paulinha de volta aí, tenho certeza que vai... Agora sim, com fone fica melhor. Tenho certeza que vai dar o que falar, Paulinha, quando tratarmos de assuntos como a equiparação salarial e como alterou a equiparação salarial com o 461 da CLT, quando versarmos sobre justa causa, quando é que o empregado comete justa causa, o empregador também pode cometer uma justa causa. Quais são as verbas trabalhistas que o empregado tem direito ou que o empregador é obrigado a pagar? Quando a gente tem direito à licença maternidade, de quando até quando vai? Licença paternidade, a bem da verdade, todos os direitos trabalhistas, inclusive agora as recentes alterações como a carteira de trabalho, isso mesmo, a CTPS digital. Mas hoje, eu e Paulinha ficamos de tratar a respeito do assunto banco de horas. E aí, Paulinha, eu estava conversando com eles, dizendo o seguinte, olha, tudo que vocês quiserem saber sobre banco de horas, vamos começar lá pelo capítulo da jornada de trabalho na CLT. Então, vamos começar estudando os artigos 58, 58A, 59, 59A, B e 60 da CLT. Aí eu falei assim, Paulinha, qual é o horário normal para laborar? 8 horas diárias, essa é a regra geral, 44 horas semanais, que é o nosso módulo constitucional. Mas que a gente pode ser contratado para trabalhar um período inferior. Esse período inferior, que inclusive a gente sabe, sofreu alteração com a reforma trabalhista de até 6 horas. Até 6 horas diárias, tá certo? Ou até 30 horas semanais. E 6 horas diárias ou até 30 horas semanais, não poderá haver aí, digamos, a prestação de horas extras. Então, quem é contratado para esse serviço, 6 horas diárias até 30 horas semanais, não pode prestar horas extras. Agora, se for para trabalhar até 26 horas por semana, aí sim eu poderei prestar até 6 horas extras semanais. Mas, Paulinha, a respeito do tema banco de horas, o que a gente tem para contar para eles? Fala aí para a gente. Tá. Bom, ainda tá retornando? Não, aqui para mim não tá, não. Me parece que tá bacana, tá? Beleza. Bom, sobre banco de horas, a gente tem a previsão básica, né, que permitia aquele banco que servia para um ano inteiro, em que o empregado iria juntando horas, para usufruir por meio de acordo ou convenção coletiva. Esse é o banco de horas tradicional, né, que a gente já tinha. Por sinal,
alguns empregados que estão nesse momento aí da pandemia estão agora fazendo banco de horas, né? É uma saída que as empresas estão permitindo que o empregado usufrua de tempo agora para que ele pague dentro desse período aí de um ano, nos termos lá do artigo 59 da CLT. Mas temos também as hipóteses de banco de horas, tá me ouvindo, trazidas pela reforma trabalhista, né, que concedeu a possibilidade de a gente ter banco de horas semestral ou banco de horas, ou compensação de horas dentro do mesmo mês. Para essas hipóteses, a gente tem uma flexibilização da legislação, permitindo que seja feito sem acordo ou convenção coletiva, que seja feito dentro da relação entre patrão e empregado. O banco de horas semestral vem resolver um problema, especialmente das atividades sazonais, em que a gente tem períodos do ano, pode servir bastante para agora, períodos do ano em que a atividade não exija a presença do empregado durante toda a jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais, fazendo com que o empregado possa juntar e acumular essa hipótese dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, a gente tem a possibilidade de fazer por acordo escrito, né? Já a compensação, deixa eu ainda tô me ouvindo, já a compensação de horas, a gente pode ter dentro do mesmo mês, na possibilidade de acordo escrito, e a novidade da reforma trabalhista que também pode ser tácito. Como quando você estava falando, ficou um pouquinho ruim, cortou para o pessoal, repete para a gente, por favor, quais são as modalidades de banco de horas. Então, assim, para a galerinha saber, meu empregador me chamou para fazer um banco de horas, ou acordo de compensação, ou até mesmo eu quero propor para o meu empregador, porque eu estou estudando, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu preciso me adaptar. Conta para eles quais são as modalidades. O que existe hoje para banco de horas? Ok. Vou ver se eu consigo falar devagarzinho. As hipóteses, 3 hipóteses de banco de horas. Banco de horas padrão, aquele de 1 ano, que antes da reforma trabalhista se exigia acordo, convenção coletiva, essa era a hipótese que existia, né, até a reforma trabalhista, tá ok? Para me entender? Nessa situação, o empregado junta e poderá compensar em até 1 ano. Usufruir de folga, né, juntando essas horas, e ele é o formato banco de horas padrão que existia. Com a reforma trabalhista, nós ganhamos hipóteses que permitem a compensação de horas, ou esse banco de horas, em prazos menorzinhos, né? Para que o empregado também não tenha que esperar tanto tempo para usufruir. Agora a gente tem, durante a pandemia, uma situação ao contrário. A gente precisa dar folga agora, e a pessoa talvez precise trabalhar depois. Mas o patrão, né, na vida normal, é comum que o empregador queira que o empregado trabalhe 1 hora ou 2 horas a mais, às vezes até mais, né? Mas, enfim, trabalhe algumas horas a mais e que ele possa, em alguma outra circunstância, compensar a interesse dele, né? Ou até o interesse da empresa. Então, as hipóteses que nós temos agora, também pós-reforma trabalhista, são banco de horas semestral, né? A gente chama de semestral, né? Mas é para compensação em até 6 meses. E aí ele vai poder ser por acordo convenção normal, mas também por acordo escrito, né? Entre empregado e empregador. Resolve muitas situações, como você sempre dava o exemplo das regiões hoteleiras, da região da Bahia, do sul da Bahia, que tem férias, Itacaré, né? Porto Seguro, lugares assim, em que em parte do ano não tem gente, né? Não tem clientes, assim como os restaurantes, enfim, nessas regiões hoteleiras ou em outras, principalmente turísticas. E existe também a possibilidade da compensação, aí já não se chama banco, né? Esse de 30 dias dentro do mesmo mês, para que o empregado e o empregador possam resolver, como já se fazia, né? Na prática, mas agora com o permissivo legal, e essa hipótese não precisa nem de acordo escrito, pode ser tácito entre empregado e empregador.
Perfeito, perfeito. Paulinha disse tudo. Portanto, vocês observem as três modalidades. Então, pode-se estabelecer um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho na minha categoria. Eu presto horas extras cotidianamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E ao invés do empregador, entendam isso tem que estar muito claro, ao invés do empregador remunerar essa hora extra, ou seja, porque ultrapassou o módulo constitucional, o horário, 8 horas diárias, ao invés dele pagar essa hora extra, como é que eu pago a hora extra? A hora normal mais o acréscimo, que é de no mínimo 50%. Então, para efeitos práticos, imagine o seguinte, a minha hora é R$ 100, ok? Aí eu faço 2 horas extras por dia. Sabe quanto é que eu deveria receber nessas 2 horas extras por dia? 100 mais 50, porque eu sou remunerada com 50% a mais, então R$ 150 de uma, R$ 150 da outra. Imagina, R$ 300. Ao invés disso, o empregador poderá chegar para o empregado, já pensou, Paulinha, chegar para mim e dizer assim, olha, eu não quero que você, eu não vou te pagar hora extra, não. Você vai compensar. Como assim? Como assim, Paulinha? Você vai fazer o seguinte, naquele dia você vai chegar 2 horas mais tarde. Então, ao invés de chegar 8, você vai chegar 10 horas. Ao invés de você sair às 18, você vai sair às 16 horas. Ao invés de depois do almoço você ingressar às 12, você vai ingressar às 14. E eu costumo dizer, Paulinha, que o empregador ama o banco de horas. Ele adora, porque de acordo com o serviço que ele presta, ou com o bem que ele comercializa, ele consegue aproveitar melhor a mão de obra do empregado. Imagina só, Paulinha, eu preciso de você aqui, o cartório está bombando, bombando, bombando. Eu preciso de você hoje. Paulinha, bora, escritura, hora extra, hora extra, hora extra. Depois passa um período em que diminuiu. Paulinha, já pensou? Vou te dar folga, vou te dar essa compensação. E por conta disso, muitos empregados acabam, Paulinha, fazem horas extras. Aí fazem assim, ligam para mim, né? Oi, então eu vou receber minha hora extra, eu fiz muita hora extra. E aí depois, me chamaram para fazer uma compensação, disseram que eu não vou precisar ir na empresa por 2 ou 3 dias. Ou seja, ele não vai receber hora extra nenhuma, vai acabar havendo esta compensação. Paulinha, a respeito do banco de horas, o legal é que com a reforma trabalhista, e como você bem colocou, o semestral eu não preciso, o empregador não vai precisar negociar com o sindicato, então tudo vai se dar entre empregado e empregador. No mensal você falou, pode ser de boca, não precisa nem ser por escrito, já pensou? Em 30 dias, aí eu viro e digo assim, Paulinha, tu vai prestar horas extras para mim por 4 dias. Quando chegar lá no dia 29, você não prestou por 4 dias? 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 8 horas. Quando chegar lá no dia 29, você não precisa vir trabalhar. Então fica muito a critério do empregador. É claro, apesar da CLT dizer que isso acaba sendo aí negociado. Paulinha, a respeito do banco de horas, o que mais que você gostaria de dizer aqui para os nossos alunos? Estava pensando em lembrar dessas hipóteses em que não é possível a prestação de banco, né? Você já sinalizou mais cedo, quando eu estava entrando, especialmente a circunstância daqueles empregados que já estão em regime de tempo parcial, né? Que aí realmente faz bastante sentido que a norma proíba. O Brasil é um país um pouco engraçado, né? Imagine se fosse possível, o empregador contrataria em tempo parcial e depois faria com que o empregado prestasse horas extraordinárias, né? Outras hipóteses que não são possíveis de prestar horas é quando há um menor trabalhando, né? O menor, ele tem vedações específicas, inclusive trabalho noturno, trabalho em locais que prejudiquem aí a sua moral, mas ele não pode prestar horas extraordinárias, o que na prática, quando nós temos alguns aprendizes menores de idade, alguns empregadores, né, pelo costume, pela prática, né, de já ter outros empregados, querem fazer com que o menor preste horas extraordinárias,
assim como o aprendiz que não deve prestar hora extraordinária, né? Ele tem sendo a jornada de 6 ou de 8, é vedado para ele a prestação em razão da função dessa modalidade de contratação, né? Que não quer retirar a força desse empregado mais jovem, mas sim dar oportunidade, permitir que ele continue a estudar, permitir que ele... O microfone está embaixo. Permitir que ele continue o desenvolvimento das suas atividades profissionais, agora que eu reparei, estava trocado. Enfim, as vedações às horas extraordinárias, eu acho interessante que quem está estudando comece a relembrar, além de, como você sinalizou um pouquinho antes, pegar os artigos 58, 54, 59, fazer a leitura, né, marcar essas palavras-chave, tanto servindo para quem vai prestar a segunda fase de trabalho, se quiser, né, estamos aí. A gente não sabe quando vai ser o OAB, mas você já pode estar se preparando. E essa marcação simplificada de você sublinhar os artigos não te prejudica na época da prova. Então, marque as palavras-chave do artigo, aproveite esse momento para estudar, tendo contato, né, com a legislação. Até porque, pós-reforma trabalhista, a gente tem uma banca que, pela circunstância, só pode cobrar a parte legal, né, as mudanças legislativas, já que as súmulas e as OJs ainda estão, né, a jurisprudência não está avaliando o texto da reforma. E em processo de atualização. Acorda, meu povo lindo! Por falar em acordar, meu povo lindo, eu quero tratar também da súmula 366 do TST. Josué, e aí eu já respondo a sua pergunta, ou eu ou Paulinha, vale a pena anotar a súmula 366 do TST, que fala justamente do cartão de ponto, o registro no cartão de ponto, quanto a essas horas extras, aqueles minutos que antecedem e que sucedem a jornada de trabalho. Amores, a súmula 366 do TST, e que depois a gente acabou tendo ali no artigo 4, isso mesmo, no artigo 4 da CLT, quando ele fala daqueles, prestem muita atenção, daqueles 10 minutinhos ao todo na jornada de trabalho, sendo 5 minutos no início e 5 minutos no final. Como assim? Amores, imagine o seguinte, a Paulinha tem um escritório de advocacia, eu sou advogada, só exemplo, e presto serviço para ela. Mas acaba que é para que eu chegue lá no escritório de advocacia às 8 horas, e eu chego 8h05, 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 8h05. Paulinha vai poder descontar 5 minutos do que eu tenho direito a receber? Não, porque isso é denominado de cláusula de tolerância. Assim como, imagina que eu deveria me retirar às 18 horas e eu saio 18h03, 18h04, 18h05. Terei direito a hora extra de 5 minutinhos? Não, porque faz parte desta cláusula de tolerância. Por isso que eu disse 5 minutos no início, 5 minutos no final, não podendo ultrapassar esses 10 minutos. Esse entendimento já foi convalidado pelo TST, ok? Isso está no artigo 4 ou 4º da CLT. Tomem cuidado com isso. E aí, com o que se considera tempo à disposição do empregador. Você lembra, Paulinha, do parágrafo 2º do artigo 4, do tempo à disposição do empregador, quando a CLT diz assim, olha, considera-se como tempo à disposição do empregador, ou seja, quando é que o empregado ele está laborando? Quando é que ele tem direito a receber a remuneração, o salário dele? Quando, de fato, ele está prestando serviços ou ele está aguardando a execução de ordens. Você lembra do parágrafo 2º que fala das exceções? Comenta aí, Paulinha, sobre o parágrafo 2º. Hora extra e tempo à disposição do empregador tem tudo a ver, né? Justamente essas exceções da norma, e aí o parágrafo 2º é interessante a pessoa prestar atenção, porque, já falei até com o pessoal da segunda fase, se você achar alguma coisa que não está lá abarcada pelas exceções do parágrafo 2º, me conte, eu quero saber.
porque a legislação foi bastante extensiva. Falou sobre a possibilidade de limpeza, de higiene física, né, do empregado. Falou das circunstâncias em que o empregado está na empresa e não está fazendo nada. Ele está ali batendo um papo, interação com seus colegas, com seus amigos. Isso não é tempo à disposição do empregador. Então, se o empregado chega mais cedo e fica ali, né, na segunda-feira, agora não tem futebol, mas é muito comum que na rodada do final de semana, os homens, em geral, enfim, as mulheres às vezes com outros assuntos, contando as coisas do final de semana, enfim, não estejam sentados trabalhando, estejam em interação social com seus colegas, ou estejam em alguma outra atividade que a empresa até ofereça, né, de uma meditação, um culto religioso, todos esses tipos de atividades em que não há efetiva prestação de serviço, em que o empregado não está à disposição do empregador, não fazem hora extraordinária. Inclusive, não estão nos incisos, mas estão lá como bastante abrangentes, são as circunstâncias da segurança e condições climáticas. É muito comum que o empregado, né, não queira ir embora porque a carona dele não passou, o empregado não quer ir embora porque está chovendo e diga, vou deixar aí umas horas na casa. Só que o empregador, né, não pediu para você fazer as horas, você estava lá jogando, atualizando seus e-mails, fazendo alguma outra coisa. Esse tempo não gera o direito a banco de horas porque não é tempo efetivo à disposição do empregador. Então, chuva, então quando a prova trouxer aí, o empregado estava preocupado, precisava da carona, ou a violência urbana, né? Ela não queria sair sozinha, enfim. Todas essas circunstâncias estão abarcadas e não serão hipóteses que gerarão hora extra, não configuram hora extraordinária. Cuidado, tá? Então, em questão fechada, cuidado com os incisos que você deve estar lendo aí esses dias, em que fala de culto religioso, de higiene, de troca de uniforme, exceto quando é obrigatório retirar, né, na empresa, mas também se preocupe com condições climáticas e questões de segurança pública não geram direito a hora extraordinária, né? Força na caneta, meu povo lindo. Amores, perfeito, perfeito. E é isso que a Paulinha falou, porque a presunção com a reforma trabalhista, ela fora alterada, né? A ideia era o seguinte, só de estar aqui, olha só, são que horas agora? 19h38, dia 6 de maio de 2020. Eu estou olhando aqui porque eu já estou até meio perdida no tempo. Imagine o seguinte, eu sou substituta neste cartório, substituta é pelo regime seletista, ou seja, imagina que eu sou a empregada e eu estou até uma hora dessa aqui no cartório. Percebam que antes da reforma trabalhista, o que a Paulinha, e ela diz muito claro, é só o fato da Proingrid estar aqui no cartório, já se presumia que ela ultrapassou a jornada de trabalho e que ela teria direito às horas extras. Agora, o fato de que a Pro está no cartório, por si só não é suficiente. A Pro tem que provar. Isso mesmo, bebê. Ônus da prova, artigo 818 da CLT, e aí é processo do trabalho. A Pro vai ter que provar que não só estava lá no cartório, mas estava trabalhando, que ela não estava lanchando, que ela não estava, meu Deus, está tendo ali um tiroteio, vou ficar aqui aguardando, ó, por isso que eu não bati meu ponto, que não estou aqui fazendo minha tese de doutorado, que não estou aqui, ó, dando uns amassos aqui no meu colega de trabalho, beleza? Se inverteu aí, portanto, a situação e muito cuidado com isso. Deixa eu só falar aqui, um beijo para todo mundo, tá? Um beijo para o meu pessoal do Portal F3, quem foi meu aluno no Portal F3, um beijo para quem foi meu aluno na Faculdade Batista Brasileira, na pós-graduação, tá certo? Nossos alunos, meu e de Paulinha, aqui do Brasil Jurídico, que não deu para mandar um beijo para todo mundo. O Francisco pergunta assim, a respeito do contrato verde e amarelo. Francisco, o contrato verde e amarelo virou extinção. Aliás, Paulinha, eu diria que entrou em vigor,
Para nossa não tão alegria, já foi extinto. Anota aí, Francisco, medida provisória 955 de 2020. Para você ter ideia, Francisco, esta MP é de 20 de abril, agora de 2020, e revogou a MP do contrato verde e amarelo. Paulinha sabe, não deu tempo ainda nem da gente atualizar as nossas aulas, que estavam lá gravadas com a MP 905. O que é que você ia dizendo, Paulinha? No meio da pandemia, né, a votação não saiu como era, né, a gente já até sinalizava isso para os alunos, gente, olha, pode cair, então, né, a MP não está sendo votada, vai chegar o prazo, vai caducar, né, a gente sinalizava isso, alguns materiais, inclusive, botaram MP, materiais para a segunda fase, colocaram MP de outra cor do lado, nessa expectativa de que talvez fosse caducar, né, e aí houve, como saída do governo, a revogação, mas, enfim, porque o prazo bateu na porta, né, e chegou o dia 20, e não foi possível a votação. Então, quem estava estudando a MP apaga tudo, esquece, né? Enquanto não sair o projeto de lei que é possível, o governo disse que vai organizar, né? Esquece a MP 905 porque chegou o dia 20 de abril e caducou. Caducou não, o governo revogou, mas ia caducar no dia 20. Foi uma saída. Iria acabar. Na verdade, e eu até falo, Paulinha, que o governo não queria ter mais essa derrota, né? Porque eles vêm passando por diversas derrotas. Então, justamente para evitar, o nosso próprio presidente da República revogou. Um beijo aqui para a Pri. Então, a MP 905 não cai no 31º. Manhã, painho, não cai mais no 31º, nem vai cair no segundo, nem no terceiro. Vocês estão literalmente livres da MP 905 de 2019. Ainda que você diga, mas o pouco tempo que ela vigeu, ela produziu seus efeitos. Sim. Seria inconstitucional dizer o contrário. Só que a gente sabe, conhecendo como conhecemos a banca da OAB, né, a Fundação Getúlio Vargas, que ela não cobra legislações que, mal ao entrarem em vigor, já caducaram ou foram revogadas. Beleza? Podem ficar tranquilos. Só uma coisa para os meus alunos, e aí já é direcionado para os alunos de segunda fase e primeira fase da OAB, cuidado com a súmula 85 do TST, que versa sobre banco de horas, porque ela está totalmente desatualizada, tá? Então, se você pega a explicação que Paulinha deu, essa live vai ficar salva, o pessoal deve postar lá no canal do YouTube do Brasil Jurídico, se inscrevam, meu povo, com professores maravilhosos no meu canal do YouTube também, mas se você pensa, poxa, a professora Paula me ensinou 3 formas de banco de horas, que a gente denomina de banco de horas anual, semestral e mensal. Inclusive, a professora Paula falou que no semestral e no mensal, eu não preciso de negociação coletiva. Não tem que entrar sindicato no meio. Não tem que formalizar acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas quando você vai para a súmula 85 do TST, diz sim que é necessário. E aí, eu fico com quem? Amores, fica com a brocadora da professora Paula, porque ela está com a letra da lei, tá? Com a letra da lei. Artigo, e a gente está falando do 59B da CLT, que versa especificadamente sobre essa forma de compensação que é o banco de horas. O que acontece é que a súmula 85 do TST, ela só foi atualizada até o ano de 2016. E a reforma trabalhista, a gente já sabe, entrou em vigor muito tempo depois. Paulinha, tem uma pergunta só do Josué aqui, que ele faz dizendo o seguinte, quando você falava lá da questão de que o menor ou aprendiz não poderiam prestar horas extras, mas e aí ele já está falando até da prática. Poxa, a gente sabe que tem uma prática irregular. Qual é a prática irregular? De que o menor, ele preste horas extras.
de que o aprendiz ele preste horas extras, né? De que ultrapasse o horário pactuado. Pela CLT, meus bebês, a gente só deveria prestar, você que é empregado, saiba disso, você que é empregador, entenda o que diz a CLT, a gente só deveria trabalhar no máximo até 2 horas a mais por dia, ou seja, de 8, prorrogar para até 10, mas na prática, trabalha 12, 14, 15, e aí acontece o quê? Paulinha, o que acontece se era para poder... Eu fui contratada para 8, deveria prestar 10 e, na verdade, me colocaram para trabalhar 12. Qual a consequência? Bom, não é possível que o empregador se utilize da lei, no caso da previsão constitucional, né, de vedação de mais de 2 horas diárias extraordinárias, para se eximir de custear essas horas. Claro que ele vai dizer, não posso pagar. Mas, judicialmente, ainda que seja menor, ainda que exista uma vedação, ainda que seja um aprendiz, você, advogado, Josué, vai cobrar essas horas. Vai dizer, peraí, você não vai utilizar da lei para o seu benefício, não. É um enriquecimento ilícito do empregador, né? Sobre a mão de obra do empregado. Ele vai ter que pagar. Seja ele menor, seja ele um funcionário comum que prestou 4, 5 horas diárias, né? Enfim, acontece. Ele tem que pagar. Incidirão multas administrativas sobre eles, dizendo, olha, você não pode realizar essa prática, porém, você não vai se eximir utilizando a Constituição a seu favor, né? Na hora de colocar o empregado para trabalhar, ele sabe, mas depois quer se utilizar da vedação constitucional para se proteger. Ele vai pagar? Sim. Porém, ele vai também ter que arcar com multas administrativas em razão da conduta, né? Da conduta abusiva e ilegal. Essa conduta ilícita. E como, olha, meu povo, essas multas administrativas que a Paulinha falou não vão para o bolso do empregado, beleza? Vai para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que inclusive tem servido aí de empréstimos, tá? Os recursos para empréstimos para empresas, ok? Mas, judicialmente, vocês quando forem a ajuizar a ação, qual é o nome da ação? Reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, vão justamente, aduzir, colocar, expor quais foram as horas trabalhadas a mais quando houve a prorrogação da jornada de trabalho, deverão fazer o cálculo das horas extras. E o TST diz que quando as horas extras são habituais, o que é ser habituais? Meu povo quer dizer assim, Paulinha não prestava 1 hora extra uma vez ou outra, não. Virou rotineiro. Ela deixou de trabalhar 8 horas e passou a trabalhar 13 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tipo, não é algo que acontece uma vez na vida, de vez em quando. Na verdade, virou habitual. Parece que o contrato dela passou para 13 horas. E acreditem, isso acontece na prática. O que vai acontecer? Essas horas extras vão integrar a base de cálculo, ok? Para todas as verbas rescisórias trabalhistas. Para quem é empregado, Paulinho não sabe o que é isso, é aquilo que o empregado recebe lá no final, quando ele sai do local de trabalho. É o que o empregador ele tem que pagar. Então, fica um aviso, um cuidado, um alerta para o empregador, aquela ideia de que quem paga mal, faz um jeitinho, um acordo, eu te dou aqui R$60 por fora, R$70 por fora, não deposita na conta, dá em dinheiro. Quem paga mal pode acabar pagando 2 vezes, e até como você bem colocou, para o empregado, com multa administrativa, com tudo. E, claro, fica também aí o empregado de olho, sabendo quais são os seus direitos, e que, inclusive, ele pode recorrer aos órgãos. Alguns órgãos, eu fico besta, Paulinha, como os empregados não sabem nada, só sabem assim, eu acho que eu tenho algum direito. Pelo menos ao achar que tem direito, costumam procurar o advogado, mas poderiam fazer uso da Delegacia Regional do Trabalho da sua região. Poderiam fazer uso da Procuradoria.
Procuradoria Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, bebês, que vem combatendo justamente o trabalho infantil, aquele trabalho em que, eu não sei se você já viu, Paulinha, empresas que só querem contratar homens, homens não contratam mulheres, que só contratam pessoas branquinhas, não contrata quem é mais moreninha como eu, ou seja, que acaba contratando muito mais pelo perfil que a pessoa se apresenta e acaba fazendo na prática um verdadeiro, não sei se vocês já ouviram falar, um verdadeiro racismo no âmbito trabalhista, ok? Então, essas denúncias, Paulinha, e aí fica um alerta para o empregador, pode ser feito por qualquer empregado, não precisa ir até o local, você acessa aqui, ó, você acessa o site da Delegacia Regional do Trabalho, e inclusive a denúncia pode ser anônima, ok? Basta dizer, olha, o empregador aqui está desrespeitando nossos direitos trabalhistas, dizer quais são os direitos trabalhistas, e você não precisa se identificar, porque a gente sabe que se identificar, vai haver aí uma perseguição por parte do empregador, que provavelmente vai ficar muito puto da vida. Ô, Paulinha, eu já tive até uma situação como essa. Lá no cartório. Sim. Sim. Os empregados ficou insatisfeito, a gente nunca consegue agradar todo mundo, e acabou fazendo uma denúncia anônima na Delegacia Regional do Trabalho em Salvador. Paulinha, história real, caso prático. 2 dias depois, baixaram lá delegados regionais do trabalho, auditores fiscais do trabalho, e inclusive verificaram qual foi a queixa de que não estava havendo a equiparação salarial, que havia uma desigualdade entre homens e mulheres, disseram até aqui que está falhando, que havia uma desigualdade entre homens e mulheres, e aí eles verificaram que, na prática, o que haviam eram níveis hierárquicos, Paulinha, tinha um plano de cargos e salários, escreve 21, escreve 22, escreve 23, então por isso que se permitia pagar de forma desigual, tá? E, inclusive, averiguaram também a parte da ergonomia, olharam tudo. Tudo. Fizeram assim, deixa eu ver aqui o que tem de errado nesta empresa. A Rosiane está assim, e o Josué, repete, por favor, falhando, repete o caso. Repito, amores, foi o seguinte, eu contava aqui para Paulinha, ver se vocês conseguem me ouvir, o seguinte, eu era advogada o áudio agora tá ok? Eu era advogada em um cartório em Salvador, um cartório, ok? Massa, por 6 anos. Eu era advogada do titular, eu não era titular, eu era a advogada. E eu contava aqui para Paulinha, reclamando com o meu empregador. Eu dizia assim, que é até doutor João, eu dizia, doutor João, pelo amor de Deus, o senhor paga o salário acima da convenção coletiva e do acordo coletivo da categoria, ok? Ele pagava acima. Então, imagine o seguinte, escrevente na Bahia deveria ganhar R$ 1.300. Sabe quanto o doutor João pagava, bebês? R$ 2.300. Além disso, ele pagava alimentação, que você, empregador, não é obrigado a pagar, não é, ele pagava. E ele pagava o transporte, a lei do vale-transporte, o vale-transporte obrigatório, beleza? Só que o que eu contava para Paulinha é que ele pagava não em ticket, não em vale, ele pagava em dinheiro. E quando o empregador paga alimentação e transporte em dinheiro, a gente sabe disso, integra a base de cálculo do salário.
Ok. Ou seja, ele estava se prejudicando porque ele estava garantindo direitos para os empregados. Só que o que eu falei para a Paulinha, bebês, é que sempre tem uma pessoa que não fica satisfeita. Não é sempre assim? Num grupo de quase 40 empregados, uma pessoa ficou insatisfeita, ficou chateada e fez uma denúncia anônima para a Delegacia Regional do Trabalho de Salvador, ok? Perceba que fez de lá do trabalho e bebês 3 dias depois. Doutor João me liga, doutora, socorre. Socorre o que foi, pelo amor de Deus? Um empregado fez uma denúncia anônima, tem auditor fiscal aqui, tem delegado regional do trabalho, estão olhando tudo, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu respondo, eu não entendo da legislação trabalhista, puta que pariu. Corre, 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 não xingue, deixa que eu xingo. Quando eu chego no cartório, a gente tem que abrir os livros, Paulinha, tudo, registro de ponto, acordo de compensação, mas graças a Deus ele tinha tudo direitinho, tudo anotadinho. E isso serve como exemplo, porque o que eles foram verificar, a denúncia era de que doutor João, né, não estava aplicando a equiparação salarial. Digamos assim, para Paulinha, ele pagava um salário. Para o João, ele pagava outro. Mas, amores, era isso porque Paulinha era escrevente nível 1 e João era escrevente nível 2. Um entrou primeiro, o outro entrou depois. A experiência, o cargo. Quando a gente tem um plano, não é, Paulinha? Você lembra do plano de cargos e salários? Isso afasta. Equiparação salarial, né? Eu não posso utilizar. Isso afasta o direito à equiparação salarial. Só que quando os auditores fiscais vão lá, eles olham tudo, tá? Não é só o que é denunciado, não. Olha a ergonomia, olha tudo. E graças a Deus, ele não recebeu nenhuma multa administrativa. E claro, não só a Deus, mas também porque ele estava agindo conforme o que preconiza a CLT. Paulinha, comenta um pouquinho aí para eles mais sobre a equiparação salarial, porque eu acho que eles podem ter ficado aí com alguma dúvida a respeito da equiparação salarial. Bom, 461, né? 461 da CLT. A gente tem a previsão, uma organização de como a gente vai ter alguém que possa ser determinado como parâmetro, né? Em regra, não é possível que a gente tenha nenhum tipo de discriminação, assim como você colocou que tinha sido a denúncia. Eu não posso ter discriminação em relação à etnia, em relação ao gênero, né, homem e mulher. Eu não posso ter nenhum tipo de discriminação também em relação à sexualidade. Acho até interessante ressaltar esse tema para quem vai fazer prova. É interessante ver as circunstâncias dos empregados refugiados no país. Que a gente sabe que na prática recebem muito menos, mas que é uma vedação. Né? Eu não posso desprezar alguém só pela nacionalidade ou só pela etnia, dizer, não, você vai receber só um salário mínimo, mas aquele outro empregado brasileiro recebe mais. Né? Então, é muito complicado, é muito interessante ressaltar, principalmente refugiados, tá? É um bom tema para vocês prestarem atenção. Então, além da questão de gênero, etnia, nacionalidade, sexo, não pode haver discriminação. Só que a legislação vai colocar diversos parâmetros para dificultar a equiparação, né? Para quem advoga, sabe que a equiparação salarial está cada vez mais difícil, porque é difícil encontrar um paradigma que exerça com igual produtividade, mesma perfeição técnica e que não tenha diferença de contratação de 4 anos, né, para o mesmo empregador, como você ressaltou. O escrevente 1 para o escrevente 2, ele tinha experiência, ele estava mais tempo na empresa, no cartório, né? Então, ele tem mais a confiança do empregador também. Então, isso tem que ser valorizado. Né? Quanto mais tempo você está na empresa, você deve receber mais por isso. Então, a diferença de 4 anos para o mesmo empregador não pode existir entre eu, que quero receber o salário da Proingrid, e eu quero receber o salário dela. Só que ela foi contratada em 2010, ela foi contratada lá em 2015, e eu fui contratada agora, fui contratada em 2020. Ou ela exerce uma função que eu estou exercendo agora, mas ela exerce há mais de 2 anos. Né? Então, esses requisitos são
cumulativos. Então, na ponta do lápis, 4 anos para o mesmo empregador, 2 anos na mesma função. E aqueles requisitos que a banca ama cobrar, especialmente nas contestações. Perfeição técnica e produtividade, né? Como é que eu consigo comprovar que Ingrid produz, que eu produzo igual a ela? Eu teria que ir para critérios mais objetivos, mais matemáticos, mas a perfeição técnica é algo bastante complicado de se avaliar na prática, né? Então, alguns doutrinadores jogam a ideia de que o trabalho dela tem menos erros, então ela tem mais perfeição técnica do que eu, né? Então, na ponta do lápis, eu tenho que trazer todas essas circunstâncias. Além dessas, que são mais padrão para as provas objetivas, a gente tem aquelas hipóteses em que não se aplica equiparação. Uma delas foi a que você colocou, né, Pro? De plano de cargos e salários. Então, se tem plano de cargos e salários, esquece. Não, eu não posso ter a ideia de equiparação, considerar o salário de alguém como paradigma. Se eu tenho um funcionário que foi readaptado, né, em razão de um acidente de trabalho, eu também não posso considerar ele como paradigma, porque ele já exercia uma atividade para o empregador, né, ele está lá há muito mais tempo, e teve que ir para outra atividade em razão de uma inaptidão física, de algum problema causado pelo próprio empregador. Então, para vocês verem, até que eu sei, a gente começa a listar, né, todas as hipóteses da equiparação salarial e fica muito difícil para a prática. E para a prova objetiva é você decorar. Então, aconselho que abra o artigo e marque um por um, né, tanto essas exceções que estão nos parágrafos do 461A e as padrão, né? Aquelas produtividade, perfeição técnica, diferença de 4 anos, 2 anos, enfim. Ter trabalhado no mesmo estabelecimento empresarial, que antes era no mesmo município, e agora tem que ser no mesmo estabelecimento, no mesmo local. Perfeito, Paulinha. E é como se diz, a prática dentro das empresas, dentro dos cartórios, né, tem ficado muito difícil de se comprovar a equiparação salarial, porque os requisitos são cumulativos e eu tenho que provar todos esses requisitos, que existe uma discriminação por motivo de raça, de sexo, de etnia. Inclusive, gerando até multa própria, multa prevista, você vai lá para o parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 5º do artigo 461 da CLT. O Josué foi perfeito, mas Pro tem uma salvaguarda aí para a gente, né? Ou pelo menos para quem vai advogar. O que tem acontecido na prática, e Paulinha foi brilhante. Gente, aqueles que são estrangeiros e que têm se refugiado no Brasil, eles têm trabalhado sim, muitos inclusive na informalidade, sem terem a sua CTPS assinada, e quando tem, não recebe todos os direitos trabalhistas. Esses com certeza aí terão, né, atendidos os requisitos, direito à equiparação salarial. Paulinha, e aí, você quer colocar mais alguma coisa sobre o tema ou encerramos por aqui? Falamos bastante hoje, né? Saindo de um tema para ir para os temas afins, foi interessante. Leonardo colocou aí exatamente também a necessidade de atuação de uma legislação não permite que a gente tenha um paradigma remoto, que eu diga, epa, eu quero ganhar o salário de quem saiu nessa função. Eu fui contratada, imagine, vou pegar o exemplo do cartório, eu fui contratada como escrevente nível 2 logo. Ah, mas eu quero receber como que já está, enfim, um cargo específico, e eu quero receber como quem estava ocupando o cargo anterior. Não posso. Eu também não posso dizer, empregador, mas quando Mariazinha trabalhou aqui, ano passado, nessa função que eu estou exercendo, ela recebia 2.000, por que eu recebo 1.800? Eu só posso apontar um paradigma se houver uma contemporaneidade. É interessante. Enfim, acho que nós abordamos bastante coisa. E aí a gente pode trazer mais alguma coisa para a semana que vem. Quem quiser mandar sugestão ali no Insta da Pro ou aqui, né, no Brasil Jurídico, eles passam para a gente também. E tem umas interessantes para a gente abordar na quarta que vem. A meu Instagram é @paulalobo.cc. Eu também tenho um Instagram de Direito do Trabalho com algumas dicasinhas.
trabalho na OAB, tá? Enfim, estamos à disposição para tirar dúvida, para conversar, etc. E aguardamos vocês na semana que vem. 19 horas. Até a próxima quarta-feira, 19 horas, tá? Eu vou divulgar aqui, Paulinha também vai divulgar o Brasil Jurídico, os temas, os que vocês quiserem. A gente não vai poder tratar todos de vez, tá, bebês? Então, sempre vai ser assim, ó, um tema por vez. Um teletrabalho, que é o home office, trabalho intermitente, jornada em itinerário, e vocês